Olá, entusiastas da engenharia e vítimas do marketing automotivo. Sejam muito bem-vindos. Você andou lendo cadernos de economia ou portais automotivos nos últimos meses? Então, parabéns. Você foi oficialmente batizado nas águas do otimismo corporativo. A narrativa oficial é linda, quase poética. O carro elétrico puro, o tal BEV, falhou em conquistar o coração e o bolso do brasileiro. A infraestrutura de recarga no Brasil é uma piada de mau gosto. A nossa matriz energética ama biocombustível e, convenientemente, as montadoras descobriram a salvação da lavoura. O nome do milagre é híbrido flex. Eles prometem o melhor dos dois mundos: a eficiência ecológica do motor elétrico com a autonomia e praticidade do bom e velho etanol nacional. É o casamento perfeito, certo? O futuro está desenhado sob medida para o mercado verde e amarelo. Errado. O que as montadoras estão fazendo não é engenharia de vanguarda, é malabarismo corporativo para empurrar um pesadelo mecânico goela abaixo do consumidor. Enquanto tentam esticar a vida útil de linhas de montagens antigas, eles pegaram o que há de mais complexo no mundo da combustão e decidiram casar à força com o que há de mais delicado no mundo da eletrificação. Então hoje nós vamos desmontar o maior erro da engenharia que a indústria automotiva, nacional nossa mesmo, está escondendo na transição para híbridos. Preparem as ferramentas, controlem o fígado e venham comigo. Antes de abrirmos o capô e ver essa bagunça, precisamos separar o joio do trigo, porque para a equipe de marketing, tudo hoje em dia é híbrido. Eles colocam um adesivo no porta-mala, cromadinho lá na traseira, e esperam que você pague R$ 40 mil a mais por isso. Mas a engenharia por trás dessas siglas conta uma história bem diferente. Então vamos começar pelo tal do MHEV, a maior fraude homologada da história, tá? Ele se chama um híbrido leve, tá? Se a hipocrisia automotiva tivesse um nome, seria esse. Um carro MHEV substitui o alternador tradicional por um pequeno, parrudo, bombado, alternador de 48 volts, conectado ao motor por uma correia. Sim, uma correia. Essa joia da engenharia de custos não consegue mover uma única roda do carro sozinha. O motor elétrico, que não existe, é só o alternador, serve basicamente como um motor de partida bombado, dá um empurrãozinho microscópico, tá? Auxiliando as grandes cargas que tem, como ar-condicionado elétrico, os periféricos do carro. Sabe qual é a vantagem técnica disso? Nenhuma. Para a montadora serve para baixar a média de emissões de frota nos testes de laboratório e conseguir incentivos fiscais. Chamar um MHEV de carro híbrido é o equivalente a colar rodinhas de patins em um elefante e dizer que agora ele é um meio de transporte moderno. É o pior deles, disparado, de toda essa lista que eu vou trazer para vocês. Uma complexidade extra que só serve para dar dor de cabeça quando a garantia acabar. Subindo um degrau, temos o HEV, o híbrido convencional, que se carrega sozinho, tá? Destruindo a própria energia cinética. E temos também o PHEV, o híbrido de tomada com baterias maiores. Então aqui agora o jogo fica sério. Você tem de fato dois motores que trabalham juntos nessas duas versões. O carro anda em modo elétrico, anda em modo a combustão e faz transições que no papel parecem sinfonia, tá? E na prática é um casamento arranjado, onde os cônjuges se odeiam, mas são obrigados a dividir o mesmo teto, que no caso é um cofre de motor ali na frente, ó, absurdamente apertado. Vamos olhar de perto o maior absurdo dessa arquitetura. Pensem comigo, tá? Puramente como engenheiros. Um carro elétrico puro, esse aqui, ó, simples, R$ 99 mil, R$ 95 mil. Ele é uma obra de arte em simplicidade. Você tem um motor elétrico na frente, do tamanho de uma melancia, um inversor, tamanho de um tabuleiro de bolo, uma bateria no assoalho, pequenininha, menor que um tanque de combustível, tá? E uma transmissão única, de marcha única. Quase não há peças móveis. Não tem óleo, nesse modelo aqui não troca óleo não, tá? Não tem velas, não tem correia dentada, não tem sistema de escapamento, não tem grande complexidade no radiador. Ele tem até um fluido de arrefecimento para ali esfriar o inversor eletrônico. Um carro a combustão tradicional nós já conhecemos, tá? É complexo, barulhento, térmico, tá? Cheio de fluidos, mas otimizado ao longo de um século, tá? A engenharia trabalhou nele muito tempo. O que há de genial nessa transição para híbridos? Ele pega o motor a combustão complexo com todas as suas mangueiras, pistões, válvulas, bicos injetores, turbinas e diz: Ei,
chega um pouco para o lado, porque precisamos enfiar agora um motor elétrico, um inversor, um conversor DC-AC e um emaranhado de cabos de alta tensão de cor laranja bem aqui no cofre. O resultado é um pesadelo chamado packing, arranjo físico de componentes. O cofre do motor de um híbrido moderno parece um ninho de ratos feito de cobre e alumínio. Para conseguir fazer tudo caber ali dentro, os engenheiros precisam reduzir o tamanho de componentes vitais. Os sistemas de arrefecimento, esse é o mais importante desse modelo de carros, precisam ser duplicados ou triplicados. Você tem um circuito de água somente para resfriar o motor a combustão tradicional, que trabalha ali na faixa de 100 graus Celsius, e um circuito totalmente independente de baixa temperatura para resfriar esse inversor e as baterias também, que todos ali odeiam calor. Tudo isso exprimido, gerando um calor radiante do próprio motor a combustão, mútuo à parte eletrônica. Sabe quem sofre com calor? A eletrônica. Sabe quem sofre com falta de espaço? O mecânico. E, consequentemente, a sua carteira, que vai financiar as horas de mão de obra necessárias apenas para trocar uma simples mangueira ressecada. Agora vamos ao calcanhar de Aquiles que ninguém quer que você saiba, tá? Degradação de bateria. Acontece em elétricos e em híbridos também. Então os defensores aqui dos híbridos que vão aparecer aqui adoram rir de donos de carros elétricos puros por causa da ansiedade de autonomia e do custo de substituição da famosa enorme bateria de 30, de 40, de 70 kW. Mas vamos fazer uma conta matemática básica que a engenharia química não perdoa. Uma bateria de um carro elétrico puro é enorme, correto? Ela descarrega devagar ao longo de 300, 400 ou 500 quilômetros. Para rodar 10 mil quilômetros com essa bateria, ela passa por cerca de, em média, de 20 a 25 ciclos completos de carga e descarga. Ela trabalha folgada na zona de conforto térmica dela e química. Agora, olhe para o seu híbrido flex ou PHEV. A bateria desses carros são menores. No caso de um HEV, fica em torno de entre 1 a 2 kW. E no caso de carros PHEV, fica entre 8 a 18 kWh. Tá? Então, qual é o efeito disso tudo? Um liquidificador químico. Quando você roda com um híbrido na cidade, a bateria esvazia ali 2 ou 3 vezes a cada 5 km. Aí o motor a combustão liga, atua como gerador, carrega a bateria em mais 5 minutos e ela esvazia de novo depois de uns 5 minutos. Em uma viagem curta de 50 km pelo trânsito urbano, aquela bateria minúscula é ciclada, carregada e descarregada dezenas de vezes. Você não vê esse processo. É tudo automatizado. Então ela sofre com o que a engenharia chama de estresse de alta ciclagem. Ela opera constantemente em franjas extremas de carga e descarga muito rápida, sob correntes de regeneração também brutais a cada vez que você também pisa no freio. Em termos de física pura, a bateria de um híbrido, esse é fato, vai trabalhar 10 vezes mais por quilômetro rodado do que a bateria de um elétrico puro. Ela é um atleta, tá, de 100 metros rasos, sendo forçada a correr uma maratona diária, porque você precisa andar muito. Qual é o resultado disso a longo prazo? A degradação química dessas baterias pequenas é muito mais acelerada. Daqui a 5 ou 7 anos, quando a eficiência dela despencar pela metade, o seu híbrido vai se tornar um grande carro a combustão. Só que ele carregando ali, talvez, as pequenas 10, 20 quilos e as grandonas, talvez 200 quilos. Vira um peso morto que você não está sentindo, sendo inútil, tá? E qual é o preço de uma peça dessa nova? Vai fazer você chorar também no balcão da concessionária. Então vamos falar de dinheiro, porque o bolso é a parte mais sensível do ser humano. O argumento que vendas de híbridos flex é uma economia de combustível, só porque ele vai dizer assim, ele faz 18 km por litro na cidade. Até uma Uno, em 1990, fazia isso. Então, é lindo e maravilhoso, mas a física da contabilidade de ciências exatas cobra um preço em pequeno prazo. Quando você compra um híbrido, você não está eliminando manutenção do carro a combustão. É isso que eu tento mostrar para vocês. Eu tento mostrar para vocês que os elétricos fazem isso. Você está somando manutenção de um carro a combustão com alta tensão. Vamos listar então o que você precisa trocar e revisar em um híbrido ao longo de alguns anos. No lado de um carro a combustão, você tem filtro de óleo, óleo do motor, que aliás vai sofrer nessa versão de carro por maior contaminação de combustível, porque o motor liga e desliga diversas vezes ao longo do trajeto e pode trabalhar um pouco mais frio com um carro normal. Velas de ignição, correias, filtros de combustível, sistema de injeção direta, que adora entupir com o nosso combustível batizado, tá? E no lado da parte elétrica do carro, fluidos de arrefecimentos dielétricos especiais, que são caríssimos, diagnóstico de saúde de bateria por scanner lá na concessionária, inversores que se queimam, pode acontecer, se tiver na garantia, beleza, mas custa um preço de um motor convencional,
Gerenciamento de chicotes elétricos de alta tensão ao longo de um tempo. E não se esqueça do fator peso. O que acontece com o fator peso nesses carros híbridos? Eles carregam 2 corações. É significativamente mais pesado do que um carro equivalente somente a combustão. Quem paga a conta desse peso extra? O sistema de suspensão, kombuchas, amortecedores e principalmente pneus. Então o desgaste desses componentes é acelerado, muito mais do que um carro normal. Ainda mais que ele tem torque instantâneo, quando esses carros híbridos verdadeiros combinam ali o motor elétrico com a massa extra do conjunto. Então você economiza talvez R$2.000 por ano no posto de combustível para gastar 10 mil em revisões até 60 mil rodados. É o preço que eu estou trazendo de tabela, tá? É uma ilusão de economia inteligente. Então, se o híbrido tem tanta complexidade, se o cofre do motor é um inferno térmico, se a bateria também degrada mais rápido do que uma bateria de um carro elétrico comum, e se a manutenção a longo prazo se torna uma bomba relógio, por que o mercado brasileiro bate o martelo dizendo que este é o único caminho e os leigos caem? A resposta é simples: dinheiro e sobrevivência corporativa. Para uma montadora tradicional instalar uma fábrica de carros elétricos puros no Brasil, tá, o investimento é de bilhões. É diferente das chinesas que estão chegando agora e já estão montando tudo zerados. É preciso mudar tudo. Para fazer simplesmente um híbrido flex, o esforço é mínimo. Eles pegam o motor, que já fabricam há 20 anos, fazem um remap, tá, na injeção, acoplam ali o alternador bombado, tá, que muitas vezes também é comprado lá na China, mudam para-choque e chamam isso de tecnologia nacional de transição. É muito mais fácil. Eles transferiram o custo do desenvolvimento tecnológico para as costas do consumidor final. Você vai continuar botando gasolina e esse álcool puro aí no posto de combustível. Você vai pagar mais caro por um carro tecnológico que só serve de laboratório de teste para durabilidade de baterias que vão ficar muito mais em nosso clima tropical. E daqui a alguns anos você vai arcar também com desvalorização monstruosa no mercado de usados. Já expliquei sobre esses carros híbridos fakes, tá? Porque ninguém em sã consciência vai querer comprar esse híbrido fake, tá, de segundo dono, fora então até de garantia. Sem falar que os outros carros estão ficando mais baratos, os híbridos verdadeiros. Então os híbridos não são o futuro da engenharia automotiva. Híbridos são um puxadinho mais caro que a indústria já criou para adiar o inevitável. Infelizmente, as marcas chinesas estão botando esses híbridos verdadeiros porque o consumidor quer isso. Mas e você? Está tentado, então, comprar ainda um híbrido leve só pelo desconto do IPVA? Ou já percebeu que tem uma armadilha mecânica que está escondida sob aquele capô apertado? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários. Se você, então, é engenheiro mecânico, mecânico de oficina, ou apenas alguém que sabe fazer a conta, tá? Eu sou entusiasta, minha família, meu pai era mecânico, eu entendo um pouquinho, tá? E eu estou dizendo para vocês que essa conta não fecha, tá? A longo prazo. Não se esqueçam de meter o dedo no like, se inscrever no canal para não ser enganado por marketing de montadoras, essas nacionalizadas nossas. Ative o sininho também. Compartilhe esse vídeo naquele grupo de WhatsApp da família, especialmente para aquele seu tio que teima, que está crente que vai fazer um negócio da China comprando um híbrido usado ainda por cima. Um forte abraço. Continuem aqui, ó, com 2 conteúdos aqui ao lado para aumentar a consciência técnica de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.